Você sabia que os caixões precisavam de ferramentas de segurança? Ou que o canibalismo já foi uma tendência na Europa? E que os espasmos após a morte eram considerados evidências de possessão demoníaca? Esses são apenas alguns dos fatos bizarros sobre o nosso passado que muitas vezes acabam não sendo contados na escola. Nessa lista, você vai conhecer alguns detalhes bizarros sobre o nosso passado. 1. Problema com caixões. Na Inglaterra do século XIX, o roubo de cadáveres era um problema comum. Os corpos eram roubados por ladrões de cadáveres e vendidos para escolas de medicina para serem usados em aulas de anatomia. Para evitar que os corpos fossem roubados, os caixões precisavam de ferramentas de segurança, como sinos de cordas, que alertavam os guardas do cemitério caso alguém tentasse roubar um corpo. Além disso, ao longo do tempo, outras medidas foram tomadas para garantir a segurança dos corpos. Por exemplo, foram construídas sepulturas subterrâneas e cemitérios cercados por muros altos. 2. O canibalismo na Europa. Durante a Idade Média, o canibalismo era praticado em algumas regiões da Europa como uma forma de sobrevivência em tempos de fome. No entanto, o canibalismo também foi praticado por razões religiosas e culturais. Além disso, por um breve período na Europa, ocorreu uma forma incomum de canibalismo quando milhares de múmias egípcias preservadas em betume foram sacrificadas e vendidas como remédios. A prática desenvolveu-se em um negócio generalizado que floresceu até o final do século XVI. 3. Os espasmos após a morte eram considerados evidências de possessão demoníaca. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que os espasmos eram causados por demônios que estavam tentando escapar do corpo da pessoa morta. Essa crença levou a algumas práticas funerárias bizarras, como a colocação de pedras ou tijolos na boca do falecido para evitar que os demônios saíssem. 4. Dentaduras com dentes de verdade. As dentaduras com dentes de verdade são chamadas de dentaduras humanas e são feitas de dentes humanos extraídos de cadáveres e montados em uma base feita de marfim ou osso animal. Essas dentaduras foram usadas por muitos anos antes da invenção das dentaduras modernas. As dentaduras humanas eram feitas de dentes extraídos de cadáveres e eram frequentemente usadas por pessoas que não podiam pagar por uma dentadura moderna. Essas dentaduras eram frequentemente mal ajustadas e desconfortáveis de usar. 5. Na Índia Antiga, as viúvas costumavam cometer suicídio nas chamas do marido falecido. A prática de queimar viúvas na Índia é conhecida como sati ou sutei. Acredita-se que a prática tenha surgido há cerca de 700 anos e era comum em algumas regiões da Índia até o século XIX. Durante a cerimônia, as viúvas eram queimadas nas piras funerárias dos seus maridos mortos. As que se recusavam a participar eram lançadas no fogo para morrer. A prática foi proibida pelos britânicos em 1829, mas ainda é praticada em algumas tribos remotas da Índia. Ainda assim, a prática é amplamente condenada e considerada ilegal na Índia moderna. 6. Os astecas praticavam sacrifícios humanos. Os astecas praticavam sacrifícios humanos como parte de suas crenças religiosas. Eles acreditavam que os sacrifícios humanos eram necessários para manter o sol no céu e evitar o fim do mundo. O sacrifício humano era comum em muitas culturas antigas. Na China antiga, por exemplo, as pessoas acreditavam que o sangue humano tinha propriedades medicinais e usavam-no para tratar doenças. 7. Funerais vikings. Os funerais vikings eram uma cerimônia importante para os guerreiros nórdicos. Quando um grande guerreiro morria em terra, e não durante alguma batalha, o corpo era queimado em seu barco favorito, lançado ao mar. O funeral tradicional viking consistia de queimar o corpo ou seus restos em uma pira funerária ao ar livre, junto com quinquilharias amadas para a vida após a morte. Isso permitia que o vento levasse a alma para Valhalla. Os vikings faziam sacrifícios para o deus Odin no templo de Uppsala, na atual Suécia. Mas o rito mais conhecido rolava no funeral de um grande guerreiro. Crematium, frequentemente sobre uma pira funerária, era particularmente comum entre os primeiros vikings, que eram ferozmente pagãos e acreditavam que o fumo do fogo ajudaria a levar o falecido à sua vida após a morte. 8. Cleópatra não era egípcia. Um fato interessante sobre Cleópatra é que ela não era egípcia. Na verdade, ela vinha de uma genealogia familiar grega e macedonica.
Ela nasceu dentro da família que vinha de Ptolomeu I Sóter, um dos generais do exército de Alexandre, o Grande. Ele assumiu o trono do Egito após a morte de Alexandre em 323 a.C. 9. Os dentes de George Washington. George Washington perdeu seu primeiro dente aos 20 anos de idade. Quando se tornou presidente dos Estados Unidos, ele tinha apenas um dente de verdade, ou prêmola. Durante sua vida, ele fez pelo menos 4 jogos de dentaduras postiças para substituí-los. Alguns dos dentes da dentadura postiça de George Washington eram feitos de uma mistura de marfim de hipopótamo e dentes humanos. Os dentes de George Washington eram um problema constante para ele. Ele sofria de dor e infecções constantes. Em 1784, ele escreveu em seu diário que havia perdido um dente e que a dor era insuportável. Ele também escreveu que havia perdido outro dente em 1784 e que a dor era tão ruim que ele não conseguia dormir. Os dentes humanos foram retirados da boca de escravos e prisioneiros. 10. A Dança da Morte. A Dança da Morte era uma dança macabra que se tornou popular na Europa durante a Idade Média. A dança retratava a morte como um esqueleto que dançava com pessoas de todas as classes sociais, desde reis até camponeses. A dança era uma forma de lembrar as pessoas de que a morte é inevitável e que todos são iguais diante dela. 11. O homem que sobreviveu a 2 explosões atômicas. Tsutomu Yamaguchi foi um engenheiro japonês que sobreviveu às explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Ele estava em Hiroshima em uma viagem de negócios quando a bomba foi lançada e sobreviveu com ferimentos leves. Ele voltou para Nagasaki, sua cidade natal, e estava lá quando a segunda bomba foi lançada. Ele sobreviveu novamente e viveu até os 93 anos de idade. 12. O homem que viveu sem um coração por 555 dias. Em 2011, um homem chamado Craig Lewis foi diagnosticado com uma doença cardíaca terminal. Os médicos decidiram remover seu coração e substituí-lo por um dispositivo mecânico chamado coração contínuo. Lewis viveu sem um coração por 555 dias antes de falecer por outras complicações médicas. 13. O homem que comeu um avião. Michel Lotito foi um francês conhecido como Monsieur Mangetout, Senhor Come Tudo, por sua capacidade de comer objetos incomuns. Ele comeu bicicletas, televisores e até mesmo um avião inteiro. Lotito morreu em 2017 aos 57 anos de idade. 14. O rei que explodiu. O rei Henrique I de Castela foi um dos governantes mais importantes da Espanha medieval, mas também um dos mais azarados. Ele morreu em 1217 aos 13 anos de idade, depois de ser atingido por uma telha que caiu do teto de seu palácio. Seu corpo foi embalsamado e colocado em um caixão de chumbo, mas algo deu errado no processo. Quando seu caixão foi aberto para ser transferido para outro lugar, seu corpo havia se decomposto e explodido, espalhando um cheiro horrível por toda a parte. Esses fatos históricos realmente mexem com nossa imaginação e nos deixam cada vez mais interessados em descobrir mais fatos bizarros como esses. Se você também ama descobrir coisas novas todos os dias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e vamos juntos desbravar os mistérios históricos que existem no nosso mundo.